Correio da Manhã. Eu espero por você. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, quinta-feira, está chegando ela. É a famosa pré-sexta, como você fala, exatamente, né? Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja de casa, do trabalho, está indo ao trabalho. Seja muito bem-vindo, lembrando que você pode mandar sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e nosso WhatsApp DDD 24 993234567. Não tem quem não tenha gravado esse Nossa, WhatsApp. 234567. É fácil, tranquilo. gente. E olha só, tem as nossas redes sociais para você acompanhar a programação da TVC e ficar bem informado. Nosso Facebook, nosso YouTube e o nosso Instagram. Entra lá, já dá o seguir lá e fica atento a todas as informações para você ficar aí ligado em tudo que está acontecendo na TVC. E olhem só, gente, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica no centro de Petrópolis. E vamos às notícias desta quinta-feira, dia 4 de agosto. Chile investiga surgimento de cratera perto de mina, no Atacama. Intenção de consumo das famílias avança em julho. Soluções digitais para mineração com base em IA. Em menos de um ano, o Centro de Cidadania LGBT já realizou 55 retificações de pessoas transexuais em Petrópolis. E mais, Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra faz manutenção nas estradas dos distritos. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos aos destaques, né, como sempre, do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos aos destaques, então, da primeira página. Abaixo-assinado do Dia do Pendura ignora os verdadeiros ataques à democracia. Esse é o destaque do nosso editorial na página 2. Bolsonaro, 2 pontos aí, né, para a fala dele. Deflação será a maior desde o Plano Real. População deverá sentir recuo da tarifa de energia, previu o presidente. Ministério Público do Rio de Janeiro visita bairros de Petrópolis. Nós vamos ter uma matéria completa sobre esse assunto durante o nosso jornal. Na página 4, mais de 300 mil taxistas cadastrados para o auxílio. Em economia, Copom eleva juros para 13,75% ao ano. Na página 8, especial, auxílio a motoristas de caminhão inicia dia 9. Temos ali do outro lado, Prefeitura divulga operação do Rock in Rio. A Prefeitura do Rio apresentou o esquema operacional para o Rock in Rio. As ações para o festival contemplam serviços de transportes, interdições de vias e limpeza urbana. Na página 4, ainda em política e nacional, militares iniciam inspeção das urnas. Temos também os destaques aí do segundo caderno, dos esportes e também internacional. Exatamente. Vamos então à nossa página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. O dia do calote, em nome da defesa da democracia. Nos últimos 2 anos no Brasil, casos concretos de ataque à democracia. É preocupante que depois de décadas de aprimoramento do processo democrático e com presidentes eleitos democraticamente, tenhamos ataques ao Estado democrático de direito. Isto é fato. Lamentável que a democracia precise ser defendida, principalmente a liberdade de expressão. O Brasil vive uma inversão de papéis. Quem atacou a democracia foi quem restabeleceu a censura e tenta controlar a nova mídia que utiliza as redes sociais como ferramenta de expressão democrática. A opinião pública deixou de ser monopólio dos telejornais e grupos jornalísticos e passou a falar direto com o cidadão e eleitor.
Foi dessa forma que o então deputado Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Desta vez não teve candidato ungido no Jardim Botânico, como foi o caso de Fernando Collor contra Lula. As forças destes instrumentos de poder foram corroídas pelo ativismo exagerado, que hoje se transforma em ativismo desesperado. O grande ataque à democracia ocorre quando, no judiciário, um grupeto de ministros togados resolve atuar como censor da nova mídia. Conscientes do instrumento que elegeu um presidente da República em 2018, resolvem atacar e controlar conteúdo, filtrar difusão e até estancar receitas. Atacam também o sagrado mandato de parlamentares eleitos pelo voto popular, condenando-os só por expressar opinião, algo que é garantido constitucionalmente como essência do exercício da função. Aqueles que criam uma ficção política de ataques à democracia com um baixo-assinado oportunista não dizem um pio sobre o risco democrático de colocar em um só corpo a figura de vítima, investigador e julgador, como foi realizado por parte do STF. Esta concentração espúria não ocorreu nem na época do regime militar. São subscritores que calaram ou até fomentaram o afastamento de uma presidente eleita e em pleno mandato, entregando o governo a um grupo de saqueadores que foram parar quase todos na cadeia. A democracia está em risco? Em risco por se questionar um processo de transparência de um sistema no qual o votante pode ter seu voto mapeado e o sistema de apuração é fechado? No mundo é o inverso. O voto é secreto e a apuração é explícita. A democracia é colocada em risco quando parte de uma corte ataca sem pudor o Ministério Público e sua cúpula, que, aliás, tiveram os poderes de investigador usurpados na questão da fake news. A perda da liturgia do cargo coloca alguns ministros do STF em um ativismo político que corrói o papel de guardião constitucional. O manifesto rotulado de 11 de agosto não poderia ter tido um nome mais perfeito para batizar. A data é o pavor dos donos de restaurante em São Paulo. Há mais de 150 anos é conhecido como o Dia do Pendura, um calote histórico que virou crime. A tradição levava os estudantes de direito a comerem e beberem e, no final, pendurar a conta. Muitos restaurantes paulistanos fechavam na data e houve embate entre o Sindicato dos Bares e Restaurantes, que defendiam os estabelecimentos, e a Ordem dos Advogados de São Paulo, que defendia a tradição do calote. Na lista de subscritores do Manifesto do Dia do Pendura, em nome da defesa da democracia, estão nomes e instituições com longa tradição de espetar na viúva as suas contas. São banqueiros que financiam a dívida pública, que foram atingidos pelo PIX, a Fiesp, que vive da contribuição sindical e dos recolhimentos do Sistema S, que irriga seus cofres, de empresas que mamaram no BNDES, de intelectuais usuários das leis de incentivos fiscais e órgãos de comunicação que foram irrigados por empréstimos nunca cobrados ou contratos milionários de publicidades, sem falar do uso e abuso de incentivos fiscais. Na lista há ex-integrantes do Judiciário que passaram a advogar contra a União. Um festival de penduras que transforma este manifesto em uma peça que defende a volta de um estado de gordas tetas. Não há um caso concreto de ataque por parte do Executivo às liberdades democráticas. O que se constrói é uma narrativa que possa justificar um passo mais ousado por parte da trinca de ministros ativistas capazes de construir no Judiciário um mecanismo antidemocrático para impedir o embate nas urnas. Em nome da defesa da democracia, constrói-se um cenário de alguma artimanha de fato antidemocrática. Este é o grande risco que a democracia corre. Vamos agora, então, à nossa página 3, com os destaques da coluna Magna Vita. Começamos com a nota Zum Zum Zum. O drible do ex-juiz Wilson Witzel aos oficiais de justiça que tentam notificá-lo na ação movida pelo senador Flávio Bolsonaro chegará ao fim pela decisão de citá-lo por hora certa. O caso é ligado ao teor injurioso de Wilson Witzel na CPI. Nas fotos em destaque, na primeira ali, os casais Fernanda e o senador Flávio Bolsonaro e Luciana Pires e Alexandre Caldara, em agenda conjunta na Zona Sul do Rio, na última semana. Os dois comemoram a indicação do desembargador Messode Azulay para o STJ. Começa agora as movimentações para a escolha do desembargador, que será escolhido pelo 5º Constitucional da OAB para a vaga que será aberta no TRF2.
Vamos a outra foto da coluna Injustiça. O mesmo entorno de André Siciliano registra, porém, uma mágoa. No acirramento da disputa com Molon, alguns militantes mais aguerridos da esquerda têm usado a rede social para chamá-lo de André Miliciano, um meme injusto, exatamente com quem protege a estrela da esquerda contra alguma maldade da milícia. Então tá aí a foto, Siciliano evitou que a escolta de Freixo fosse recolhida. No dia, outra nota ali do Pinga Fogo agora, né? Vamos ali para o Pinga Fogo. Dia C. O governo do estado toma sérias providências em relação às denúncias do CEPERJ nesta quinta. A decisão da juíza titular Roseli Nali, da 15ª Vara da Fazenda Pública, na ação civil pública, pede o máximo de transparência por parte do Estado. A sentença coincide com as decisões que já estavam sendo aditadas pelo governo estadual. O caso do CEPERJ ontem, que permeou todas as páginas de jornais e também dos telejornais aí, que veio à tona. Vamos ter mais coisas, porém, sobre isso no futuro, com certeza. Vamos então à página 4 agora, nossa página de política. A análise só deve terminar no dia 16. Defesa envia militares para a inspeção das urnas. TSE deve receber influenciadores nesta quinta também. Os militares que vão inspecionar as urnas, no caso, isso acontece em todas as eleições para presidência, governador, deputados e senadores, tá, gente? Isso não é uma novidade. Mas o Ministério da Defesa enviou 9 militares ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nessa quarta-feira, para começar a inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas. A análise deve ser encerrada no próximo dia 12. Vamos agora aos destaques nacional. 300 mil taxistas registrados. Auxílio. Municípios enviaram documentação ao Ministério. O primeiro lote do auxílio taxista poderá ser pago para até 301 mil motoristas cadastrados no Ministério do Trabalho e Previdência. O benefício, que pode chegar a parcelas de até R$1.000, começará a ser pago no dia 16 de agosto. E aí na foto os motoristas poderão receber até R$2.000 neste mês. Pois é. No estado do Rio de Janeiro, temos ali na chamada MPRJ, esteve em Petrópolis, mas a gente vai trazer um material bem completo sobre isso aí nos nossos próximos blocos. Mas essa foto, né? Nossa, se puder dar dar um zoom na foto, a gente agradece, porque é uma foto bem emblemática, né, da situação ali. E isso foi no Chácara Flora, Isso. né? Uma região bem afetada aí pelas chuvas. E olha aí essa foto, e somente nessa região foram registradas 23 mortes em decorrência dos deslizamentos. Pois é, ali do lado também, vou aproveitando o zoom, setor industrial de Resende tem bons resultados. Na foto ali já diz até tudo ali no rodapé da foto, né? Saldo de empregos do primeiro semestre dobrou, mostrando aí o bom resultado dos empregos em Resende. Ainda tem outros destaques na página, né? Reciclando alimentos, novo centro de testes em Teresópolis, Campos divulga locais de vacinação para a Covid-19, entre outros destaques ali no Correio Fluminense. Vamos ao destaque agora da página do Rio de Janeiro, na nossa página 6, esquema operacional do RR, do Rock in Rio, né, gente? Prefeitura divulga planejamento no entorno do Parque Olímpico. Rock in Rio terá novos sistemas no trânsito. É importante realmente a Prefeitura se adiantar a esse esquema de trânsito, porque o Rock in Rio traz uma movimentação muito grande ali para a área do entorno do Parque Olímpico. Então, nessa quarta, o esquema operacional que integra 26 órgãos do município para a realização do Rock in Rio foi apresentado pela Prefeitura do Rio. As ações direcionadas ao festival completam serviços como planejamento de transporte, limpeza urbana e interdição de vias, com a atuação de mais de 2.000 agentes do município, 54 veículos, 23 caminhões e 22 maquinários, entre outros.
Tomara que dê tudo certo, né? Sim, ainda nessa página do Rio de Janeiro, a AGRIO lança programa para entregadores. A AGRIO lançou uma linha de microcrédito voltada para motociclistas que fazem entrega e estão associados a aplicativos de delivery. O valor do financiamento pode chegar até R$21 mil. Muito bacana isso aí, né? Os recursos obtidos poderão ser utilizados em itens como aquisição e manutenção de motocicleta e compra de máquinas e equipamentos utilizados no trabalho, como baú, mochila de entrega, bagageiro, capacete, colete, entre outros. Muito bacana. E logo ali do lado, o Ministério Público do Rio e a Polícia Civil contra o furto de cargas. Pois é, essa operação aí também aconteceu ontem e prendeu até pessoas ligadas à política, políticos e cargos públicos. Vamos então à economia, o destaque? Copom eleva a Selic para 13,75%. Aumento da taxa básica de juros foi de 0,5 ponto percentual. Reajuste da taxa é o 12º consecutivo, então, pelo Copom. Taxa Selic, novamente, em 13,75%. Maior patamar desde janeiro de 2017. E ainda temos os destaques do esporte, né? E do segundo caderno. Você pode ficar bem informado entrando no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro vai realizar um leilão no dia 10 de agosto. Pois é, e você vai ver também que Chile investiga surgimento de cratera perto da mina no Atacama. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. O governo do Chile anunciou na última terça-feira que investiga as causas de uma cratera de 32 metros de diâmetro e 64 metros de profundidade que apareceu perto de uma mina de cobre no deserto do Atacama. O Serviço Nacional de Geologia e Mineração disse em comunicado que especialistas viajaram ao município de Tierra Amarilla, cerca de 800 quilômetros ao norte de Santiago, onde o enorme buraco apareceu no fim de semana. Um perímetro de segurança de 100 metros foi estabelecido em torno da cratera, situada dentro dos terrenos da mina Alcaparroça, de propriedade da empresa canadense Lundin Mining. De acordo com o comunicado da companhia, não houve impacto no pessoal, nos equipamentos e na infraestrutura, e o sumidouro se manteve estável desde que foi detectado. Os trabalhos foram suspensos temporariamente. Especialistas e funcionários buscam esclarecer as causas e assegurar que sejam tomadas todas as medidas de segurança para proteger a vida dos trabalhadores e as comunidades próximas ao local, disse David Montenegro, diretor da Serna Geomin. Ele acrescentou ainda que profissionais percorreram a região para verificar a existência de fissuras e entraram na mina para ver o seu real estado. O prefeito da cidade, Christian Zuniga, disse que informou já ter solicitado esclarecimentos à empresa para saber por que aconteceu este evento, se o colapso é produto da atividade mineradora ou se é de outra natureza. Responsável por mais de 25% da oferta global de cobre, o Chile é o principal produtor mundial desse metal. E olha, de acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no período de um mês
a Operação Acalento realizou mais de 18.500 atendimentos. Foram divulgados os dados da Operação Acalento, que tem o objetivo de combater crimes contra crianças e adolescentes. Os dados são do Ministério de Justiça e Segurança Pública, que apontaram que entre 13 de junho e 13 de julho foram realizados mais de 18.500 atendimentos, sendo a maioria deles na região sudeste, com um pouco mais de 6.400 atendimentos. São Paulo é o estado que tem a maior incidência desse crime, sendo 347 prisões e 89 apreensões de menores. No relatório nacional, os dados apontam as seguintes médias: 2.700 medidas protetivas foram adotadas, 1.588 prisões de agressores foram realizadas, além de 313 mandados de prisão foram expedidos. Richard Stolzenburg para o Correio da Manhã na TV. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que a intenção de consumo dos brasileiros avançou 1,2% em julho. O indicador de renda atual teve destaque. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a intenção de consumo das famílias cresceu 1,2% em julho e alcançou 80,7 pontos. Com esse avanço, os resultados ultrapassaram os percentuais do mesmo período de 2020 e 2021, durante o auge da pandemia da Covid-19. Segundo a CNC, todos os indicadores da pesquisa apresentaram aumento, porém, a maioria registrou desaceleração em relação a junho. O pagamento à vista tem sido uma boa opção para alguns consumidores. Depende do que você vai comprar, às vezes vale, às vezes não vale, né? Dependendo do desconto que te dão à vista, é mais fácil você comprar e não parcelar. O indicador renda atual se destacou com o aumento mensal de 2,4% e o segundo maior anual de 23,5%. Segundo a CNC, o avanço foi impulsionado pelas famílias que ganham até 10 salários mínimos, grupo que apresentou avanço de 2,6% nesse índice. Ainda segundo os dados, o indicador nível de consumo atual teve o segundo maior crescimento mensal, com 2,1%. Um aumento significativo se comparado com junho, que encerrou com 1,2%. Esse crescimento veio por conta das famílias com renda maior de 10 salários mínimos, que cresceram 2,9%. Em contrapartida, o índice perspectiva de consumo teve o menor índice e avançou apenas 0,2% em relação a junho. A CNC alertou as famílias para serem mais cautelosas nas compras dos próximos meses, principalmente o grupo com renda abaixo de 10 salários mínimos, que obteve a única queda mensal de 0,1%. Eu tenho mania de comprar, tá? Eu sempre vivo comprando. Em relação ao mercado de trabalho, o indicador de emprego apresentou maior pontuação do mês, com 108,4 pontos. Em seguida, ficou a perspectiva profissional, com 110,3 pontos, e apresentou nível satisfatório, algo que não acontecia desde abril de 2020. Segundo a análise, os números também indicaram que 45,3% dos consumidores apresentaram perspectiva positiva para o mercado de trabalho no próximo trimestre, fato também inédito desde abril de 2020. Em contrapartida, em Petrópolis, alguns moradores enfrentam dificuldades. Tá difícil, a gente corre atrás, faz currículo, entra nos sites, mas está complicado, está muito difícil. Ainda segundo a pesquisa, os jovens têm mais oportunidades de empregos, em consequência, novos rendimentos são gerados para este grupo. Já a faixa de idade abaixo dos 35 anos alcançou 102 pontos no indicador renda atual, enquanto o grupo acima dos 35 anos de idade registrou apenas 84,1 pontos. Os jovens têm porque está iniciando, mas não tem experiência. E olha, a empresa BASF, junto com a Intelicense, desenvolveram um conjunto de soluções digitais com base em inteligência artificial, com o objetivo de tornar as operações de processamento de minério mais eficientes, sustentáveis e seguras.
A solução combina experiência em processamento mineral e química de beneficiamento de minérios com a inteligência artificial industrial de última geração. Desenvolvida a partir da experiência de profissionais de mineração, a plataforma oferece a possibilidade de tomada de decisão em tempo real, além de um portfólio de aplicativos de otimização de processos voltados para a cadeia produtiva da mineração. O resultado é uma melhor entrega de valor por garantir atividade de mineração com maior rendimento, recuperação e redução da pegada de energia, água e resíduos. Detalhes da plataforma e seus aplicativos, sensores, possibilidade de controle de operações, espessamento, flotação, moagem, livixação, estoque, bombeamento, entre outros serviços, onde há também estudos de casos reais de aplicação, como o trabalho de um grande produtor de minerais, maximizou a produção e reduziu o consumo de floculantes e diminuiu interrupções no produto em até 18%. A Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro vai realizar um leilão no dia 10 de agosto. Quem traz as informações ao vivo sobre isso é o nosso repórter Richard Stolzenburg. Richard. Isso mesmo, Roberta. O leilão, ele vai, na verdade, foi publicado um edital no site da PRF para quem quiser participar. Inclusive, vai aparecer o QR Code, basta apontar o telefone, a câmera do telefone para conseguir, então, verificar essas informações. A visitação para esse leilão da PRF vai acontecer nos dias 8 e 9 de agosto e em 2 turnos, de 9 da manhã até o meio-dia. Tem um intervalo de 1 hora e depois começa às 1 da tarde e vai até às 4 horas da tarde. Os locais onde as pessoas podem realizar essa visitação também está lá no edital e no site da PRF. A pessoa que for comprar e adquirir o veículo, estão disponíveis no total 316 veículos, sendo automóveis e também motos. Os débitos e multas antecedentes, eles serão desvinculados. No entanto, a pessoa precisa fazer a quitação dos débitos recorrentes, ou seja, desse ano, como, por exemplo, IPVA. Além disso, se tiver alguma multa desse ano, também precisa ser paga, além como o DUDA de transferência. As informações para esses trâmites, elas também estão lá divulgadas nesse edital da PRF. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. E olha só, na última segunda-feira, as polícias civil e militar, junto com o DETRAN, RJ e o DETRO, começaram uma operação para coibir o tráfico de motos em situação irregular em Niterói. No primeiro dia, 40 veículos foram retirados de circulação. O DETRAN RJ, em parceria com as polícias civil e militar e o DETRO, ampliaram a operação contra motos sem placa no estado do Rio de Janeiro. A primeira cidade foi a capital fluminense, a segunda agora a cidade de Niterói, que recebeu a operação nesta semana. No primeiro dia foram 174 abordagens e 146 multas aplicadas, além de 40 veículos retirados de circulação, sendo 28 motos pela falta de emplacamento e 12 automóveis. A gente lembra que as operações começaram no dia 18 de julho, como comentei, na capital fluminense, e mais de 4.000 abordagens já foram realizadas. Pelo menos 3.200 multas foram aplicadas e mais de 700 motos foram retiradas de circulação. De acordo com os órgãos, a operação ainda pode ser ampliada para outras regiões do estado. Richard Stolzenburg para o Correio da Manhã na TV. É isso. E a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta você vê que o suspeito de estupro de vulnerável é preso em Paraíba do Sul. E você vai ver também que a chamada dupla função, que é quando os motoristas também exercem a cobrança de tarifas, foi aprovada pela CPTrans esta semana aqui em Petrópolis. A decisão revoltou os profissionais da categoria que atuam na cidade. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19.
Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. A retificação de nome e gênero é o processo de realizar uma correção em documentos oficiais, para quem não se identifica com os dados oficiais registrados. O serviço tem grande adesão pela comunidade LGBTQIA+. Em Petrópolis, em menos de um ano, o Centro de Cidadania LGBT Serrana 2 já realizou 55 retificações. Um direito civil básico, mas que para muita gente leva meses ou até anos para ser conquistado. A retificação de nomes muitas vezes é sinônimo de finalmente passar a existir. É a existência da população trans, é a existência, passar a existir, o seu documento ele refletir quem você é. Né? E isso tem um peso fortíssimo para quem está procurando trabalho, para quem está indo fazer formação de educação, faculdade, né? Você entrar no mundo realmente como um cidadão. Para fazer a retificação no Centro de Cidadania LGBT, é necessário realizar uma orientação. Desde dezembro de 2021 até agora, nós temos 170 usuários cadastrados. Desses 170 usuários, nós já temos 55 retificações de nome e gênero. Hoje, a retificação de nome e gênero podem ser feitas de duas maneiras. Existe um provimento do CNJ, que é o provimento número 73 de 2018, em que a população pode fazer isso direto em cartório de registro civil. É no cartório onde você tem o seu registro. Tá? Então, entregando uma série de documentações que estão elencadas no provimento, você faz uma autodeclaração ao cartório e faz a retificação de nome e gênero. A possibilidade de retificar os dados diretamente em cartórios trouxe um avanço significativo para a população trans. A identidade de gênero é uma questão de autodeclaração. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, 90% das entrevistadas acreditam que mulheres trans são travestis e que a falta de oportunidade no mercado de trabalho faz com que essas mulheres tenham que recorrer à prostituição. A gente tem vários casos de quando a pessoa vai fazer a entrevista, se apresenta e não fala, né, que é uma pessoa trans, e ela passa para a entrevista e quando ela traz a documentação, e a documentação ainda não está retificada, então não reflete quem ela é. Né? Aí as pessoas são até dispensadas de trabalhos que já estavam até fechados. Você já ia começar, venha dia tal, só entregar a documentação. Quando ela vai fazer a entrega de documentação, ela é dispensada por transfobia, porque realmente o seu documento não reflete quem você se apresentou, quem você é. Então, faz toda a diferença. A retificação é conquista de direito e é fundamental para a população. Outra comunidade que necessita de retificação são as pessoas de identidade não binária, que não se sentem pertencentes a um gênero exclusivamente. Porém, é necessário que o processo seja encaminhado ao judiciário, uma vez que a retificação não prevê apenas a alteração de gênero. Em Petrópolis, apenas um processo de identidade não binária foi encaminhada para a Defensoria Pública. Precisa mexer no provimento para se incluir, né, os não binários, então eles precisam fazer de forma judicial, né, acessar o judiciário para fazer isso. Aqui em Petrópolis pode ser pela Defensoria Pública ou na capital, no Rio de Janeiro, você pode até fazer pela Justiça Itinerante, que é um trabalho muito bem feito lá dentro da Fiocruz, em Manguinhos, que você pode fazer lá, os não binários e quem quer fazer de forma judicial e não em cartório. Karine esclarece que o processo burocrático atual para a retificação de nome e gênero com a comunidade trans, apesar da extensa documentação, o processo é rápido. No cartório, hoje, se a tua certidão de nascimento estiver atualizada, em 15 dias está pronto. População LGBT, venham ao Centro de Cidadania, a gente pode fazer esse acompanhamento com vocês, seja da retificação, seja de já terem vivido algum tipo de transfobia pela cidade de Petrópolis, nos procurem, a gente vai auxiliar todos vocês.
E durante o mês de julho, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria de Lumiares São Pedro da Serra, providenciou reparos em várias localidades da grande área que envolve os 2 distritos. Por conta de chuvas no final do mês de junho e início de julho, a equipe da Subprefeitura de Lumiares São Pedro da Serra foi acionada para realizar reparos pela região. O trabalho se concentrou na recuperação das estradas de Benfica, Ribeirão das Voltas e Pedra Riscada. Segundo o subprefeito Jorge Freiman, o objetivo foi normalizar o tráfego em cada um desses locais. As providências de reparo nas vias foram seguindo com a recuperação da estrada que liga Gaudinópolis a Macaé de Cima, que há muitos anos não recebia nenhuma assistência do poder público. Essa estrada, além de ser utilizada diariamente por moradores, recebe turistas, praticantes de ciclismo e também é trajeto do transporte escolar da região. Jorge Freiman salienta que o trabalho foi realizado em parceria com moradores da Ecovila, com o objetivo de proporcionar melhor e mais seguro tráfego para todos. Vamos voltar a falar com o Richard, porque tem ocorrências policiais em Paraíba do Sul. Richard. Isso mesmo, Jorge. Uma operação, na verdade, uma ação conjunta das polícias civil e militar de Paraíba do Sul realizaram a prisão de um homem na última terça-feira de 40 anos. Ele era suspeito de ter cometido abuso sexual e também estupro com a própria enteada. A denúncia foi feita no Conselho Tutelar na última segunda-feira. Então foi montada essa ação em conjunto e na terça-feira eles realizaram essa prisão. Ele, a princípio, estava em prisão preventiva, no entanto, já foi detido após o julgamento. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. E na manhã de ontem, o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma vistoria técnica no Chácara Flora, em Petrópolis. O órgão está seguindo um planejamento de visitas nas 8 localidades mais afetadas pela chuva deste ano na cidade. Nesta quarta-feira, mais uma localidade de Petrópolis foi vistoriada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. No Chácara Flora, quase 6 meses após a tragédia do dia 15, pouco foi feito pelos órgãos públicos. No local, muitos perderam casas, veículos, bens materiais e, infelizmente, familiares. O local foi um dos mais atingidos pela chuva. O MPRJ está realizando vistorias em 8 regiões de Petrópolis. 5 delas já foram visitadas. Nós queremos dar o protagonismo, ouvir a comunidade, saber pelos afetados o que efetivamente está acontecendo. Então, o Chácara Flora está sendo mais uma das comunidades e o que a gente pode observar aqui é que o desastre ainda está aqui. Né? Com várias encostas deslizadas, o impacto na casa, né, do morador que não sabe efetivamente o que tem que fazer. Muitos continuam em casas interditadas, menos do que nos foi relatado, né, pelas pessoas. Mas o que a gente pode perceber aqui é a necessidade também da assistência social se fazer presente, né, ter um acolhimento, inclusive na saúde, né, mental das pessoas que efetivamente perderam seus familiares também. O papel do Ministério Público é ser como um advogado das comunidades. Ele representa a população no Poder Judiciário, nas audiências, por meio de ações para que hajam soluções efetivas. O órgão já trabalha em ações para evitar os desastres desde 2011 na cidade. Essas vistorias servem também para pedir soluções antes da volta da temporada de chuvas de verão. O Ministério Público, desde 2011, já tem várias ações que poderiam, inclusive, ter mitigado vários dos desastres, né, dos impactos dos desastres. Então, o que nós estamos fazendo é, junto com a comunidade, observar as prioridades. Dos 234 óbitos do dia 15 de fevereiro, 23 foram aqui no Chácara Flora. Entre eles, Júlia, de 18 anos, e Anthony, de apenas 2 anos, filhos de Jussara. Os dois estavam juntos na sala de estar quando a casa foi atingida por uma barreira. Perdi os 2 filhos, perdi meus sobrinhos, perdi vários amigos aqui. E voltar aqui para mim é muito doloroso, sabe? Eu volto aqui mesmo porque ainda tenho os meus amigos que ficou na parte de baixo ali. E aqui eu vivi a minha vida toda, sabe? Eu criei meus filhos aqui, meus filhos brincavam na rua. A gente, quando era criança, a gente brincava na rua aqui também, sabe? Então, hoje voltar aqui e olhar
a destruição que ficou. 9 dias depois da chuva, os corpos de Júlia e Anthony foram encontrados. Hoje, o que dá forças para Jussara seguir em frente são os outros 2 filhos, Rafaela e Miguel, de 10 e 13 anos. Jussara viveu no Chácara Flora desde pequena e conta que ver o local sem nenhuma assistência e abandonada pelos órgãos municipais é muito doloroso. E hoje eu volto aqui e eu não vejo a minha menina correndo para lá, nem o meu menino. Para mim é muito doloroso, sabe? E assim, a gente só queria que desse uma solução para essas coisas, sabe? Essas casas que estão aí, ver o que eles poderiam fazer. Porque tem essa casa ali que está pendurada. E se der uma chuva mais forte, vai cair. Tem mais gente que mora por baixo. E a gente só queria ter uma visão, não igual antigamente, mas uma visão melhor do que essa, sabe? A gente pode ver essas crianças que estão aqui agora, brincar numa... Ver essas crianças que estão aí hoje, ter um lugar para eles brincar, igual minhas crianças brincavam antigamente, sabe? Ainda nesta semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai visitar a região do Castelânia na sexta-feira. Na próxima semana, na quarta-feira, a vistoria técnica vai acontecer na região do Floresta. Nossa. A chamada dupla função, que é quando os motoristas também exercem a cobrança de tarifas, foi aprovada pela CPTrans essa semana. A decisão revoltou os profissionais da categoria que atuam em Petrópolis. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informou nesta terça-feira que algumas linhas de ônibus em Petrópolis podem ser operadas sem a presença do cobrador. A chamada dupla função, quando os motoristas também exercem a cobrança de passagens, foi adotada pelas empresas por conta da crise no sistema de transportes. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis, que representa os trabalhadores da categoria há mais de 55 anos, emitiu na manhã desta quarta-feira uma nota que repudia a decisão. Isso afeta tanto os rodoviários quanto a população, que se o cobrador não estiver no seu local de serviço, isso afeta até o andamento do serviço dos motoristas, que ele auxilia na manobra, auxilia no transporte do cadeirante, receber a passagem gestante, então isso ajuda na acessibilidade. O que acontece? Eles só estão pensando do lado deles, que estão falando que vão afetar a tarifa, que não está dando para suportar, mas não está pensando do lado do rodoviário, que são mais de 600 pessoas, pais de famílias aí, que correm risco de perder seu emprego. E está mexendo com o rodoviário, nós como representante legal de toda a categoria, nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Segundo a CPTrans, a decisão é dada a partir da resolução municipal que regulamenta a operação do transporte público em Petrópolis. O documento orienta sobre a obrigação da companhia e das empresas para a prestação de um serviço digno à população. Segundo o sindicato, o setor jurídico da instituição já está ciente e alinhando quais medidas vão ser tomadas diante da situação, além dos ofícios que já foram enviados aos órgãos públicos. Atualmente, Petrópolis tem aproximadamente 2.100 trabalhadores na categoria, sendo que cerca de 1.200 são associados ao sindicato. Desde o início do nosso mandato, a gente vem lutando arduamente pelo fim da dupla função. Já mandamos em torno de 59 ofícios, dentre eles a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura de Petrópolis e o presidente da CPTrans, Jamil Sabra. Em julho, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública para debater a situação do transporte público na cidade. Representantes da Comissão de Transportes defenderam o fim da dupla função. Segundo eles, a Lei 6.387/2006 garante a presença do cobrador em coletivos de 2 e 3 portas. Os passageiros também são contra a decisão. É uma responsabilidade muito grande dele estar ali conduzindo, né, várias pessoas, várias vidas, e ele ter que estar dando troco, né? Fica muito serviço para uma pessoa só. Aí fica tudo atrasado, porque ele tem que cobrar, enquanto ele cobra o ônibus está parado. O cara faz 2 funções, né? E o salário, coitado, deve ser bem baixo, né? Porque o cara é motorista e ao mesmo tempo cobrador, é brincadeira, fica bem carregado para ele, né? E olha,
olha só, uma decisão da 26ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro impede o bloqueio judicial de valores nas contas das empresas de transporte público em Petrópolis. A medida de bloquear as contas e multar as empresas havia sido decretada pela Justiça caso as empresas não retomassem a operação com 100% da frota de veículos. Não é dessa vez que os passageiros do transporte público de Petrópolis vão contar com a frota de ônibus em sua totalidade nas ruas. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro suspendeu os efeitos da decisão da 4ª Vara Civil da comarca de Petrópolis com relação à aplicação de multas e ao sequestro online das contas das empresas até o julgamento do mérito do processo. A 4ª Vara Civil havia determinado que a frota deveria ser retomada em sua totalidade até o último dia 25 de junho. A nova decisão do Tribunal de Justiça não retira a aplicação das multas relacionadas às empresas que ainda podem ser aplicadas caso os coletivos não retomem com a frota que circulava antes da pandemia. A medida apenas impede que as contas das empresas sejam bloqueadas, mas as empresas de ônibus alegam não ter condições financeiras para arcar com os valores determinados pela 4ª Vara Civil sem que a operação dos ônibus seja comprometida. A decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis atendeu a uma solicitação do Ministério Público que determinou a cobrança de multa ao Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o CETRANSPETRO, e a cada um dos responsáveis pelas respectivas empresas, por não terem colocado em circulação 100% da frota de ônibus, mesmo com a retomada de todas as atividades. A petição do MP apontava que o montante total a ser depositado é de mais de R$1.087.000. Eu vejo filas enormes. Muito ruim, né? Para quem trabalha, tem que ir para casa. Não tem ônibus, quebra, a serra também está horrível. Aí vai quebrando tudo, a gente fica aqui até agora esperando, parece um ônibus. A gente fica tenso esperando o ônibus e não vem. Ônibus quebrando. E aí com isso, né, com a quebra deles, acaba acarretando no horário que nunca está sempre no horário. Demora muito quando eu estou lá para vir para a cidade, o ônibus quebra na rua. A gente está subindo no ônibus, a porta fecha. O CETRANSPETRO alega que um possível bloqueio das contas certamente paralisaria todo o sistema em no máximo 48 horas, porque impediria o pagamento dos custos de operação, como diesel, peças e folha de pagamento dos rodoviários. Além disso, o sindicato afirma que a própria planilha técnica da CPTRANS, em maio deste ano, fixou o número de veículos ao total de 310 como frota necessária e suficiente para a operação das linhas. Pois é. Vamos continuar no assunto ônibus, porque a gente tem denúncia, não é isso? Exatamente. Nós recebemos uma denúncia, inclusive registrada em vídeo, que um ônibus hoje da linha 513, lá da comunidade do Alemão, quebrou na Barão do Rio Branco. Olha o pessoal aí descendo do ônibus, que estava tranquilo, né? E colocaram sem todo mundo aglomeração. dentro do 518, entupido já, e o ônibus lá no meio da Barão parado ali, em frente ao seminário. Olha, difícil, viu? E viação cascatinha, né? Uma aviação que vem tendo várias denúncias Olha só, e o ônibus problemas. lotado. Isso aconteceu... Olha, as pessoas não conseguem mais, nem já não dá para entrar. entrar ali. Isso aconteceu às 6h30 da manhã, ou seja, o trabalhador está indo para o trabalho, olha lá, aí fica a pé, tem que esperar o outro ônibus passar. Aí, graças a Deus que quebrou ali na Rua Barão do Rio Branco, porque é um local de bastante movimento, é um local onde passam várias linhas de ônibus, Sim. né? Porque se fosse lá na comunidade ainda, o pessoal ia ficar a pé, não teria como chegar ao trabalho. Aí chega atrasado no trabalho, o patrão reclama e o cidadão petropolitano como é que fica? Pois é, e ainda aprovam a dupla função, né? Para piorar. Exatamente, aí fica o questionamento. CPTRANS, né? Que é o CPTRANS também, né? Sim. Como que isso foi aprovado? Vocês, a CPTRANS que deve fiscalizar as empresas de ônibus, agora tomou uma medida dessa que vai contra o trabalho dos trabalhadores, porque vai haver demissões. Óbvio. Né? Sim. Se já não começaram, Sim, né? Sim. E a CPTRANS, que deveria fiscalizar as empresas de ônibus, decide fazer uma coisa dessa e fica aí a nossa... Indignação total com... E o questionamento ao CETRANSPETRO, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus. Quantas demissões?
vão ser feitas? Quantos chefes de família vão ser colocados na rua assim de uma hora para outra sem ter o que comer? Outro questionamento, foi o Cetranspetro que movimentou isso para que a CPTrans tomasse essa decisão? Né? Então fica aí o questionamento, mais uma vez, as empresas de ônibus indo contra ao trabalhador petropolitano, não só aquele que trabalha nas próprias empresas, mas aquele que precisa do transporte público de Petrópolis diariamente e que ficam, como vocês viram aí nas imagens que nós recebemos hoje de manhã, ficam na mão. Isso aí. O foco sempre na passagem, né? O passageiro não tem vez. Seguindo o jornal aqui, gente, vamos mudar um pouquinho, falar de festa, né? A Bauerfest em Petrópolis já está sendo montada e o retorno da festa, que ficou paralisada em decorrência da Covid-19, vai ter os copos ecológicos personalizados, que são novidades do evento, tá? Prometem agradar o público. A ação tem o objetivo de evitar o descarte de plástico e, ao mesmo tempo, possibilitar aí que os visitantes tenham mais uma lembrança da festa alemã. Os copos descartáveis facilitam no consumo de bebidas na correria do dia a dia ou em eventos e festas. Mas esta praticidade pode trazer graves problemas para a natureza ao longo dos anos. Por isto, em Petrópolis, a festa do colono alemão, Bauerfest, decidiu optar por trazer um olhar mais ecológico na 33ª edição do evento. Se a gente projetar aqui uma média, um público de 300 mil pessoas, a gente está poupando aí 2 milhões e 100 toneladas de copos que poderiam ser jogados nas ruas. Na verdade, esses copos teriam destino para os aterros sanitários, mas muitos acabam indo para as ruas, para os bueiros, para os rios, o que seria um impacto terrível para o nosso meio ambiente. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpezas e Resíduos identificou que por dia são utilizados 720 milhões de copos descartáveis, que acabam indo para mares, rios, pelas matas, aterros sanitários e também nas ruas. Um copo descartável leva mais de 200 anos para se decompor. Em 2020, Petrópolis sancionou uma lei municipal que proíbe o uso de copos plásticos descartáveis comuns em grandes eventos realizados pela Prefeitura. Para esta primeira edição pós-pandemia, Antônio garante que não dá mais para realizar eventos de grande porte, como a festa alemã, sem pensar em um cuidado com o meio ambiente. Hoje, se a gente não pensar assim, a gente está retroagindo bastante, né? E com certeza tendo custos maiores aí, gerando prejuízos imensos para a população e para todos. Todos nós temos que comprar essa ideia aí e fazer a nossa parte. Pelo Palácio de Cristal, o principal ponto do evento, já é possível ver bastante gente trabalhando. A festa em homenagem à cultura alemã começa no dia 12 e se estende até o dia 28 de agosto. Seja um morador, turista ou quem vai trabalhar na Bauerfest, as expectativas são positivas para um dos maiores eventos promovidos pela cidade. Eu recomendo que venham curtir um evento super legal, um evento família. Vocês vão conseguir consumir cervejas de altíssima qualidade, a comida alemã, toda a tradição germânica, com danças, com música. Eu acho que você não deve deixar de marcar presença aqui e curtir junto com a gente na nossa cidade linda. Olha só, a gente estava num embate aqui, gente, porque a matéria é o seguinte, fala do descarte, né? Isso. Minimizar o descarte. Agora vamos ver que material é esse que eles vão fornecer nesses copos, porque isso vai custar no bolso da pessoa. Você vai pagar por esse copo, provavelmente. A pessoa vai pagar por esse copo. Ah, vão ser menos copos, mas vai ser um copo de acrílico? O acrílico também custa a ser dissolvido no meio ambiente. E aí? Entendeu? Vai ser um copo biodegradável, vai ser um coisa copo, do tipo. por exemplo, tem várias sacolinhas de supermercado que são feitas com material biodegradável. Então, poderia ser feito um copo com material biodegradável. Então, vamos ver que material é esse que vai ser feito esse copo, mas uma coisa é certa, a pessoa vai ter que comprar pelo copo, tá? Vai pagar. Então, você que vai para a Bauer vai ter que pagar. E se for um copo de acrílico, o meio ambiente vai sofrer da mesma forma, infelizmente, né? Então, que pudessem Olha, eu, sinceramente, gente, eu só vejo,
sabe? Infelizmente, eu só vejo que as pessoas elas não querem realmente contribuir para o meio ambiente, porque se for de acrílico não é a solução. Eu vejo que as pessoas só querem lucrar colocando mais uma coisa engolindo que o consumidor tem que engolir, porque essa não é a solução. Vamos ver que material é esse, né? E a pessoa vai ter que trazer de casa, né? Leva de casa. Porque é mais fácil, né? Eu, como já tenho vários copos desses eventos, eu já saio levando o meu de casa, entendeu? Leva de casa. Em vários eventos eu já cato meu copo e falo, bom, esse aqui é o de hoje, tô indo embora. Porque os eventos estão todos assim, né? Doendo no bolso, né, do consumidor, porque o consumidor tá lá, vai ter que comprar o copo, né? Na verdade, eu comprei uma caneca de madeira e, assim, nada contra outros, mas eu comprei uma caneca de madeira muito durável, eu já cato ela. Sabe, de repente, qual vai ser a solução, gente? Na própria Bauernfest tem umas canecas, assim, bonitas, até de comemorativas, que tem até uma faixa. Isso. Tem até uma faixa com as cores da Bauernfest, exatamente isso, né? Exatamente então é mais fácil você comprar uma caneca dessa. E você passa a semana com essa sua caneca ali. E ainda tem como pendurar, isso né? Aí. Porque você não precisa ficar carregando, você coloca ali no pescoço. Isso sim é tá decorativo, né? Tá decorativo, tá ali com as cores da Bauernfest, tá ali, entre aspas, né, com as cores do evento, participando do evento, e é isso. Mas a gente vê vários, né? Já, assim, tem vários turistas que vêm e fazem isso já, mas depois, não é um costume. Depois vamos ver, vamos passar pelos latões ali de lixo da Bauernfest e vamos ver a quantidade desses copos, se realmente o pessoal vai levar para casa ou se no final da noite realmente vai jogar fora. Ou seja, não vai adiantar nada. Infelizmente, teriam que ver realmente um material que fosse mais ecologicamente correto. E olhem só, gente, a Secretaria de Turismo informou que o Palácio de Cristal vai permanecer fechado, né, já está fechado, né, desde terça-feira, dia 2, para a montagem da Bauernfest, que vai começar dia 12 e vai até o dia 28 de agosto, movimentando muito economicamente aí a cidade, porque é um atrativo que traz muitos turistas e visitantes à cidade imperial. E olha só, a Rua Alfredo Pachá vai ser fechada na sexta-feira, a partir das 6 horas, para a montagem das barracas da Bauernfest. O trânsito ali será desviado pela Rua Padre Siqueira, que terá sentido invertido. O estacionamento de veículos será proibido na via a partir dessa quinta-feira, das 14 horas até o fim da madrugada de sexta-feira, 5. Vamos à previsão do tempo agora, então? Vamos à previsão do tempo. Isso, vamos ver como fica o tempo hoje em Petrópolis e nas demais cidades da nossa região. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que a quinta-feira em Nova Friburgo será de sol entre muitas nuvens. Há possibilidade de elevação na temperatura, que deve variar entre a mínima de 11 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o céu terá muitas nuvens. A mínima será de 11 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, céu com muitas nuvens. E ao longo do dia, há possibilidade de elevação na temperatura. A mínima é de 12 e máxima de 31 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol entre muitas nuvens, com declínio na temperatura. A mínima será de 14 e máxima de 30 graus. Em Pátio do Alferes, o dia será de sol entre muitas nuvens. A mínima será de 13 e máxima de 29 graus. E em Três Rios, também terá céu com muitas nuvens. No termômetro, a mínima fica de 15 graus e máxima de 31 graus. Apesar do céu estar com muitas nuvens, não há probabilidade de chuva, por causa da massa de ar seco que passa por todo o estado. E olha, a gente tem vacinação itinerante contra a Covid-19 que acontece até o dia 5 no Liceu Carlos Chagas. A gente vai voltar a conversar com o Richard, porque ele tem as informações para a gente. Qualquer pessoa pode se vacinar neste posto? Pode sim, viu, Jorge? A vacinação é para todas as idades, ou seja, criança, adolescente, adulto e também para os idosos, tá? No entanto,
é voltada mais, lógico, para a população que mora ali no Retiro e nos arredores. Essa campanha, né, essa vacinação itinerante, ela já está acontecendo desde o início dessa semana, desde essa segunda-feira, e se estende até amanhã. Então, o pessoal aí que precisa atualizar a caderneta de vacina em relação à Covid-19, tem até amanhã para ir lá no Liceu Carlos Chagas, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, perto inclusive ali do Fórum, para realizar essa imunização. O objetivo é ampliar a capacidade, né, a taxa de cobertura da vacinação contra a Covid aqui na cidade de Petrópolis. Lembrando que é preciso, na hora de realizar a imunização, levar, né, a carteira de vacinação, o CPF ou então a carteirinha do SUS. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Bom, gente, por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta. Tá bom? Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.